às vezes a gente acha que a nossa igreja não tem a presença porque está tão vazia, às vezes de itens físicos. Por exemplo, nós temos hoje, infelizmente, um contexto de vários ministérios, puxado para o mais neopentecostalismo, que usa itens mesmo escancarados, né? Então, por exemplo, a vassoura ungida, itens judaicos que eles trazem para cá. Isso está nesse contexto de encher a igreja desses itens físicos e mudar um pouco o centro da... Rodrigo, veja só. Eu acho que uma passagem muito significativa e que responde o que você está colocando aí é o Monte da Transfiguração. Porque ali no Monte da Transfiguração, nós temos algumas personagens, ou alguns personagens ali presentes, né? Temos Cristo, temos os discípulos, e os discípulos ali representam quem? A igreja. Sim. E aparecem as testemunhas. Quem são as testemunhas? Elias e Moisés. Moisés está representando a lei. Elias está representando os profetas. E a voz que fala no meio da nuvem luminosa que está ali, no meio da glória que está se manifestando ali, fala o quê? Eis aí o meu filho, a ele ouvi. Então, quando a gente se transporta lá para Hebreus capítulo 1, tendo Deus outrora falado aos nossos pais, de várias maneiras e de muitas formas, por intermédio dos profetas, neste tempo, qual tempo? Esse tempo pós-Jesus, tem nos falado por intermédio do seu Filho. Então, Jesus é a maior, definitiva e final revelação de Deus. Por isso que o Pai diz o seguinte, eu estou falando tudo isso para responder a sua pergunta. A ele ouvi. Então, qual é o problema? Nós temos muitas igrejas que ainda, por exemplo, estão ouvindo Moisés. E qual é a igreja que está ouvindo Moisés? É a igreja judaizante. Sim. É o pastor vestido de sacerdote, usando quipá, com bandeira de Israel, fazendo festa dos tabernáculos. Cajado na mão. Cajado na mão. Com todos aqueles elementos que já se tornaram obsoletos. Sim. Mediante a figura de Cristo. Por quê? Porque a sombra já se revelou. Agora que nós sabemos de quem era a sombra se tornou desnecessária. A sombra é Cristo. Exato. Então, o que acontece? Há muitas igrejas ainda ouvindo. Nós não desprezamos a lei. Mas a lei que outrora nos condenava, hoje ela serve para a nossa santificação. Sim. Hoje eu tenho prazer na lei do Senhor. Então, aquilo que outrora nos condenava, porque a lei nunca salvou ninguém, sempre foi graça. Como que as pessoas eram salvas na antiga aliança? Pela fé no Messias que viria. Como que as pessoas são salvas na nova aliança? Pela fé no Messias que já veio. Exato. Então, o que acontece ali? Há muitas igrejas ainda ouvindo Moisés, com todos esses elementos, fazendo Páscoa judaica numa pós-edificação de ceia. Você vai celebrar o quê? A libertação do Egito? Sendo que Jesus está dizendo assim, façam em memória de mim, porque vocês não estão mais livres do Egito, vocês estão livres da morte e do pecado. Essa é a vitória que eu conquistei para vocês na cruz, pelo meu corpo e pelo meu sangue. Quando vocês forem lembrar de alguma coisa, façam isso em memória de mim. Não existe mais nada que vocês precisam lembrar, é de mim. Sim. E o meu sangue, o meu corpo, representam isso. Nós vamos celebrar, vamos comer ervas amargas ainda. E do outro lado, nós temos uma igreja ainda ouvindo Elias. Qual que é a igreja ouvindo Elias? É a igreja que está olhando para tudo que a igreja gosta de chamar de profético. E a igreja que gosta de ouvir o que é o chamado profético é a igreja onde Cristo ele está, mas ele não é suficiente apenas. É sempre Jesus e o amuleto, Jesus e o envelope, Jesus e a fronha, Jesus e a vassoura, Jesus e a rosa, Jesus...
Você entende? Tem que ser Jesus e mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Não preza pela suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Suficiente. Hebreus vai colocar o ministério de Cristo acima do ministério de Arão, de Moisés, de qualquer outra coisa. Então nós precisamos entender todas estas coisas. Eu não estou, contudo, desprezando isso, e nem, eu só estou aqui interpretando o texto bíblico, porque é o pai que diz: ouçam o filho. Olhem para o filho. A revelação é ele. Todos esses elementos, o que os profetas profetizaram é ele. Aquilo para quem a lei apontava é ele. A lei é o aio, diz a palavra de Deus, que nos conduziu a Cristo. Quando Romanos diz que o fim da lei é Cristo, não está dizendo que Cristo começa onde a lei termina, não. Fim ali é objetivo. Pastor, o senhor está aqui com qual fim? O senhor está aqui com qual finalidade? Não, estou aqui para participar do podcast. Então, o fim, o objetivo da lei é levar o homem a Cristo. Uma vez que essas duas vertentes cumpriram seu objetivo, é tempo de ouvir o Filho. Ouvir a Cristo. Charles Spurgeon tem uma frase que eu acho maravilhosa, eu até fiz uma música a respeito disso, vai estar num álbum novo que eu estou gravando. A gente não sabe que o senhor é músico também. Chamada Maria Madalena. E o Spurgeon tem uma frase maravilhosa, ele diz assim: eu vou a alguns cultos em que Cristo não é pregado, e a sensação que eu tenho é tal qual Maria Madalena na porta do sepulcro, dizendo: levaram o meu Jesus e eu não sei onde o puseram. Essa é a sensação que eu sinto quando eu vou num culto em que Cristo não é mencionado nem pregado. Eu me sinto Maria Madalena na porta do sepulcro, dizendo: levaram o meu Jesus e eu não sei onde o puseram. Meu Deus. A glória é Cristo. Tudo é para Cristo, tudo vem dele, tudo é para ele. A igreja precisa pronunciar, anunciar o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz estas palavras: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder para a salvação. Mas você sabe disso. Existem algumas pessoas neste tempo que parece que se envergonha do evangelho, porque parece que pregar o evangelho se tornou uma coisa desse tamanho. Parece que eu tenho que pregar alguma coisa mais que o evangelho para impressionar as pessoas. Sim. Parece que pregar o evangelho as pessoas não querem ouvir. Exato. Tem que fazer um show ali. Não, eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Performance. Parece que o evangelho se tornou alguma coisa ao qual as pessoas não têm interesse de ouvir. Mas é a Bíblia que diz, não sou eu, que o evangelho é o poder, é o dunamis de Deus para a salvação. Nada é capaz de promover a salvação dentro do interior no homem, através do Espírito Santo, maior do que o evangelho. O evangelho de Cristo, que revela Cristo, a realidade de Cristo. Ele diz ali em João: eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. É olhando para Cristo que o homem é consciente da declaração que ele precisa fazer. Eu não posso salvar a mim mesmo, eu preciso de um Salvador. Declaração que salva no Evangelho não é: eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador. Não. Não sou eu que aceito, é ele que me aceita, perdido sou eu. Sim. Então a declaração é: eu não posso salvar a mim mesmo. Eu preciso de um Salvador. Por isso ele diz que quando ele for levantado, ele atrairá todos a ele. Porque é nesse momento que o pecador entende que a graça o alcançou. É quando ele olha para a cruz, é quando ele olha para Cristo. A ele ouvir. Então, quando eu estou dizendo desses elementos que você perguntou, presentes nos nossos cultos, eu não sou contra que eles estejam presentes de alguma forma. Eu sou contra que eles estejam substituindo a suficiência de Cristo, agregados à suficiência de Cristo, de forma que eles obstruam a voz que diz: a ele, ao Filho, ouvir.